se você não cria um hábito de leitura, para começar, você já entra com um gap enorme, né? Porque na nossa geração, o aprendizado era não digo um luxo, mas não era um imperativo para todos. A pessoa se formava numa faculdade, quando muito fazia uma pós-graduação, e com aquele conhecimento ela levava esse A conteúdo, esse carreira inteira repertório dela. para a vida toda dela. Olá, sou Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 10 livros de negócios e protagonistas do Gestão do Amanhã podcast, esse espaço onde nós compartilhamos todo aquele conteúdo que nós temos trabalhado, produzido com você, especialmente para vocês. Salibão, mais um episódio, mais um programa que foi sugerido por participantes. Então, esse programa, o tema desse programa foi sugerido pelo Bruno Canuto e o Léo Garcia. E qual que é a pegada? Como os principais líderes aprendem. Olha que tema bom, né? Como a gente aprende. Como fazer para que a gente fique up to date com tudo isso? Esse é um tema muito legal, né, Salibão? E aprende de maneira esperta, né, Sandrão? Porque o que tem de coisa por aí que as pessoas gastam tempo, mas não é exatamente aquilo que precisa, né? Tem que tomar um cuidado muito grande, porque a quantidade de conhecimento e informação é muito grande. Agora, você saber, por isso que eu falo que a maior habilidade, qualidade, uma das maiores, é ser curador de ideias, né, Sandrão? Para saber o que funciona e o que não funciona, né? Não há dúvidas. Isso você só consegue com experiência, né? Fazendo, experiência. Não tem outro jeito, não tem uma mágica nessa história, Não. né? Mas tem uma estrutura que nós vamos explorar nesse programa. Agora, antes da gente ir para o conteúdo, sempre aqueles tradicionais recados e pedidos. Você ainda não nos segue? Por favor, nos siga. Vai lá no YouTube, no Spotify. Você nos seguindo terá acesso em primeira mão a todos os conteúdos. E agora a gente está entrando com uma linha de conteúdos especiais também. Então, você nos seguindo, além dos conteúdos do podcast, você vai receber notificações de todos os conteúdos que nós produzimos para você. Dá o seu like também, gostou? Dá o seu like, é a forma que você nos ajuda a expandir a mensagem desse podcast. E, finalmente, faz seu comentário. Faz aí que nem o Bruno e o Léo. Tem alguma sugestão de conteúdo? Manda pra gente que a gente explora. Com certeza que a gente traz esse conteúdo para todos aqui. Vamos começar pelo começo, né, Salibão? Eu lembro daquela frase que até nós temos um slide do Eric Hoffer, correto? Que ele comenta o seguinte, é um filósofo americano, né? Ganhador da medalha presidencial. Medalha presidencial dos Estados Unidos. Ele comenta que apenas saber não vai resolver os problemas do indivíduo, né? Porque ele pode saber muito, ter muito conhecimento, um conhecimento que não tem utilidade. O que vai transformar efetivamente o mundo são aqueles que sabem aprender. Eu tenho mais uma, Sandrão. Viva como se fosse o seu último dia. Aprenda para você viver para a eternidade. Exato. Legal, né? Muito. Acho que tem muito aquela coisa que a gente está conversando esses dias no evento que a gente fez do Steve Jobs com a mente de estagiário, né? O coração do estagiário, né? Aquela essa mentalidade de estagiário, né? Mentalidade do principiante. Quem fala estagiário, né? Mentalidade do principiante, né? O Romeu Bussarello que fala do estagiário. Né? Ele fala coração de estagiário, né? É bem sobre isso, né? Quer dizer, a gente manter essa inquietude para o aprendizado, porque a liderança eficaz no futuro não vai ser exatamente aquele que sabe, né? No futuro ou no presente, né, Salibão? Não é exatamente aquele que sabe, mas aquele que tem vontade de aprender. Porque as coisas têm mudado com muita velocidade e voracidade, né? Se você não tiver alta capacidade de aprendizado, você não vai conseguir ser relevante num ambiente onde tudo muda quase que diariamente, não é? Então, Sandrão, se você pegar aquele timeline do pensamento estratégico, né, que da primeira Revolução Industrial até o final dos anos 70, ganhava o jogo quem soubesse fazer alguma coisa, né? E depois e quem não soubesse fracassava. Depois a gente vem para a era da competição, né? Onde você começa a competir contra algumas empresas, e aí você descobria uma vantagem competitiva e se cercava, né? Criava barreiras de entrada, e você tinha que aprender algumas coisas que duravam muito tempo. Né, que durava muito tempo. Depois veio a revolução tecnológica, a explosão dos anos 2000, né, onde as barreiras de entrada caíram de tudo quanto todos os negócios. Tem um negócio que não aconteceu. E a única maneira de você sobreviver nesse mundo de
disrupções é aprendendo o tempo todo, né, Sandrão? Então a nossa... Não é nem mais uma questão de querer. Ou você aprende o tempo todo, ou você está morto. Literalmente morta, né? Um dos dois. Não há dúvida. Porque as mudanças são constantes. Né? Aquele tempo que você dormia em um conhecimento não existe mais. Né, Sandrão? Bem colocado que você traz, né, Sandrão? Porque na nossa geração, o aprendizado era não digo um luxo, mas não era um imperativo para todos. A pessoa se formava numa faculdade, quando muito fazia uma pós-graduação, e com aquele conhecimento ela levava esse conteúdo, esse repertório para a vida toda dela, né? Exatamente. Então o conhecimento não era um luxo, mas era nem uma excentricidade, mas era um gosto e tal, né? Hoje isso é inviável. Tanto que o próprio modelo de aprendizado mais longo, ele está em xeque nesse mundo onde as coisas mudam muito rapidamente, né, Salibão? 50% do que a gente aprende depois de 4 anos, não tem mais valor, né? Então, é uma questão de sobrevivência. E aí a questão que emerge é como você aprende a aprender, né? E como você falou, não tem bala de prata. Mas é necessário você desenvolver uma metodologia, um método para aprender continuamente. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Salibão. Você tem uma palestra que é uma das minhas prediletas, onde você mostra, sobretudo, como os grandes pensadores do mundo da gestão são, antes de tudo, grandes aprendedores. Como esses caras aprendem, Salibão? Quer dizer, quais são alguns elementos aí dessa ânsia por aprender? Fazendo boas perguntas, Sandrão. Esse é o passo inicial. Fazendo boas perguntas, achando que eles não são dono, que o conhecimento que eles desenvolveram pode ser útil para aquele momento, mas talvez não vai ser útil para sempre. E a obsessão pela leitura, pelo aprendizado, né? Aqui a gente vive num país onde as pessoas leem pouco, né? Você como líder pode até ler um pouco mais, mas se você for ver bem aí down the line, né, nas empresas, é muito pouco. É muito pouco. Então, cara, você tem que mesmo líderes, viu, Salibão? Exatamente. Você tem que criar se você não cria um hábito de leitura, para começar, você já entra com um gap enorme, né? Às vezes eu cruzo com algum conhecido. Salib, tem algum curso para fazer isso? Um curso, né? Eu falei, cara, o que você tá lendo? Olha, eu li 1 ano atrás. Cara, então você morreu já, entendeu? Então, assim, a gente tem que botar um senso de urgência na gente mesmo. Por quê? De novo, aquele mundo onde você dominava um mercado com um conhecimento e dormia nele muito tempo, ele não existe mais. Então, o seu nível de você se tornar obsoleto é muito rápido, entendeu? Muito rápido. E se você não está um passo na frente, 2 passos na frente, já era. Entendeu? É muito perigoso, porque a gente viu, né? Nunca na história do mundo dos negócios, tantas empresas boas se perderam pelo caminho, desde 2000, né? Quando a gente entende que é o ano da grande explosão tecnológica, né? E são pessoas, né? Não são as empresas, né? Exatamente, né? Então são pessoas que, na verdade, não entenderam o impacto da tecnologia no mundo, né? Na sociedade, no comércio, entendeu? Acharam que a tecnologia era mais uma ferramenta do que realmente algo transformador. Foi o que aconteceu com uma grande editora aqui no Brasil, né? Sim. Eles tinham tudo na mão, a internet toda na mão. Maior influência no mercado corporativo do Brasil. Não entenderam que a internet era algo transformador, não era mais uma ferramenta, né? Canal. Exatamente, né? Se você pensar bem, né, Salibão, isso mostra os movimentos iniciais, quando houve a internet, mostram muito bem o nosso desafio de entendimento do contexto, né? Quando a internet emerge como uma ferramenta de comunicação, os portais, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Foi pensar o velho no novo, ou seja, eu coloquei um outdoor no portal, que são os banners, né? Eu peguei aquilo que eu sempre fazia, que eram os anúncios, falei, vou colocar uns banners aqui, isso vai dar certo. Mas aí veio o Google com entendimento distinto, ele falou, não, o jogo não é empurrar informação, o jogo é interagir. Então a nova publicidade vai ser por meio do entendimento das demandas do cliente, por meio da busca, e eu vou entregar informações dirigidas. A revolução no ambiente de comunicação e mídia, quem causou não foi um player do segmento, foi o Google, que não conhecia nada disso. E aí você fala, qual é o ponto fundamental? Seria fácil acompanhar esse processo? Não. Mas é inegável que a falta de reciclagem do conhecimento fez com que as empresas demorassem, eu continuo demorando, a reagir.
né? E olha, empresas parrudas, né? Relevantes. Como a GE, por Relevantes, exemplo, né? relevantes. Que em 2000 valia 600 bilhões, Eu trouxe para valor presente, dá mais de 2 tri. mais de 2 tri, olha Dá só. 1,8, vai, Bi. Quase 2 tri. Quase 2 tri, hoje É. está valendo 180, até que ela Sim. melhorou, né? Ela chegou a valer 80, né? Quase desapareceu. Uma boa melhorada. Pois é, né? E empresas fantásticas, né? Que realmente se perderam, e algumas que não deu tempo, né? Não deu tempo. De entender. Então, tudo começa em cima, né? Se você não tem essa visão de aprender, de colocar isso para dentro da empresa como uma coisa mandatória, Sandrão, mandatória, não é para ver se a pessoa quer ou não. Ou aprende ou, não, ou você desenvolve uma mentalidade de aprendiz e de leitura, de buscar e de trazer conhecimento, ou então você não está aqui nessa empresa. E aí nós estamos trabalhando 2 dimensões, então. A dimensão do indivíduo é o que você pode fazer para se integrar a esse ambiente, mas tem a dimensão da empresa, Sim. que é o que a gente chama na nossa obra, o Novo Código da Cultura, tá aqui, ó, a cultura de aprendizado. A organização deve desenvolver uma cultura de aprendizado que permita com que a organização aprenda, né? Aliás, esse termo foi o Peter Senge, né? Que você trouxe algum tempo, a Learning Organization, a quinta Aliás, disciplina. o trabalho dele lá atrás está mais do que Salibão, muito viável hoje, relevante. Né, muito relevante. Eu sempre gostei do Senge, né? Eu sempre gostei da obra dele, a quinta disciplina. De repente ele saiu um sumiu. pouco, né? Ele sumiu. Ele teve muito sucesso naquele quinta disciplina, depois ele começou a aprender coisa que não era, na verdade, útil. Assim, não é que é útil, assim, mas não tinha o impacto que teve o Learning Organization. Pô, cara, essa obra foi visionária, cara. Mas longe de ter a contribuição que ele teve. Visionário. Né? Agora, veja, qual que é o problema que nós temos nesse contexto todo aí? A nova era da tecnologia da informação, ela traz consigo as redes sociais e a informação instantânea. O risco nesse processo todo é que as redes sociais e a tecnologia da informação, elas tendem a gerar superficialidade. As pessoas estão ligadas na headline, no título, nos primeiros 2 segundos do vídeo, e acham que estão bem informadas e aprendendo apenas com essas manchetes. A capacidade de interpretação de texto, ela é cognitiva, e ela é uma das competências mais essenciais para qualquer indivíduo nos dias atuais que está sendo negligenciada. Então, o mundo do TikTok, né, só como analogia, ele não gera profundidade, não gera aprendizado fundamentado em tese. Então você vê indivíduos que leem lá a manchete, a headline e começam a falar um monte de coisa sem ter conhecimento de causa. Você não está aprendendo. Você está repetindo tal qual um papagaio. Vai ficar para trás. A educação é profunda, o conhecimento ele dá trabalho. Ele é de origem profunda, né? Ele não é superficial, não é um postzinho aí do Steve Jobs que fala alguma coisa que você acha que está sabendo alguma coisa. Ele é muito mais profundo. E Salibão, a gente tem que dividir o que é opinião do que é fundamentação. Quando a gente escreve 10 livros, estrutura... Bom, só para você ter uma noção, uma informação. No Liderança Disruptiva, são 64 obras de referência citadas na obra. Inclusive, se você pegar lá na referência bibliográfica e na revisão, você tem todas as obras. Nós estudamos 64 livros, entrevistamos 16 personalidades para fazer o livro. Há uma fundamentação. Eu não posso confundir a fundamentação, tem todo o direito de não concordar, pelo amor de Deus, claro, mas com opinião. Opinião eu acho o quê, eu vejo o quê. Nós estamos falando sobre estrutura de conhecimento, repertório. E aí, quero explorar com você um tema. Sem humildade e abertura para aprender não funciona. Né? Exatamente. Eu convivi com muitos dos grandes pensadores, né? E muitos deles ficaram emperrados no seu próprio conhecimento. Ficaram, porque né, Salibão? Eles desenvolveram uma imagem no mundial muito grande, né? Uma reputação gigantesca e acharam que eles tinham achado algo que ficaria para sempre, né, Sandrão? Arrogância. E eles tiveram muita dificuldade, ou talvez nunca aceitaram que aquele modelo de pensamento não funcionava mais. É aí que você vê o brilhantismo do Kotler, né? Ele no seu livro Marketing Management, né, que está na 16ª edição, ele vai aos poucos disruptando tudo que ele fez no passado, né, Sandrão? O Salibão, é correto a gente imaginar, a gente inferir que, na realidade, boa parte dos pensadores sobre gestão caiu nessa armadilha? Boa parte. Porque eu lembro que você fazia os eventos, você trazia uns caras, eram os caras, de pessoas, estratégia, tinha um monte aí, né? E você era craque, você ia pegando todo mundo. Eu olho pro lado hoje... É que também a gente entrou no mundo da cauda longa, né, Sandro? Onde o conhecimento ele ficou cada vez mais nichado. Granular. Né?
granulado, né? Então você tem esses especialistas, né? Mas a era do grande guru mesmo não existe mais, Sandrão. Tá muito difícil, né? Você tem alguns caras que têm um pensamento um pouco mais amplo, né? Que nem o Harari, né? Que tem um historiador, na verdade. O Jim né? Collins, o Rancharan, Mas o alguns Jim que, Collins né? mesmo, ele também ele fica nas pessoas ali, ele tá lá capengando no modelo dele, Sandrão. Ele não entendeu ainda o impacto da tecnologia dentro do mundo dos negócios, assim, né? Além Ele usa muito pouco. Aliás, me chamou a atenção a entrevista que você fez com o Jim Collins para o nosso livro, Liderança Disruptiva. Eu até comentei com você, me chamou muito a atenção que ele falou pouco tecnologia, né? Exatamente, né? Muito pouco. Muito então você pouco. tem, né? É triste você ver, porque demora muito para você literalmente virar um pensador, né? Um thought leader, né? Um pensador de ponta, né? E de repente basta você não, o seu ego entrar no meio e você não, humildemente dizer, olha, isso aqui funcionou, mas agora esse é o ponto, entendeu? Até de escrever a próxima edição do livro dele com a nova visão, Sandrão, entendeu? Desconstruindo muito do que ele fez. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Então, mas não é porque você hoje teve sucesso numa empresa, o CEO teve sucesso naquela empresa naquele momento, que nem o Jack Welch, e hoje nós vemos um momento, uma circunstância, a gente fala do Jobs, completamente diferente. Completamente diferente. Onde a maneira de liderar é diferente, né, Sandrão? A maneira de aprender é diferente. Por isso que eu gosto muito daquela frase de outro pensador que você trouxe ao Brasil, o Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Porque se você não der espaço para o novo, o velho habita. Se você não tiver humildade e abertura para o aprendizado, todo o seu repertório vai funcionar como uma... Primeiro vai funcionar como uma jaula. E segundo, vai ser uma barreira para você absorver coisas novas, né? É mais difícil desaprender do que aprender, né? Com certeza. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como o Peter Drucker diz, né? Que a gente coloca lá no nosso motor 1, motor 2, né? Onde a engrenagem do abandono, né, Sandrão? Abandono organizado. A engrenagem do abandono, né? A chave da inovação é o abandono, né? A engrenagem do abandono, daquilo que você não faz mais, que deu muito certo no passado, mas que não dá mais agora. Não né, dá mais certo. E não é um clichê, hein, pessoal? Não é um clichê. E aí, pensando nisso, pensando em modelos e tal, a gente, desde o Gestão do Amanhã, a gente constrói uma visão do especialista generalista, né? A gente usa até como referência, se vocês pegarem aí a primeira biografia de Elon Musk, que mostra muito isso, né? Como o Elon Musk sempre foi um especialista generalista, né? Ele fazia questão, aliás, é um leitor profícuo, né? Ele lia muito, né? Talvez continue lendo, mas ele sempre se especializou, nunca se especializou num tema em particular. Ele sempre buscou um repertório mais abrangente. E talvez isso explique o ecossistema que ele lidera hoje, que vai de empresas do segmento de automóveis elétricos, empresa aeroespacial, Neuralink, né, trabalhando esse contexto mais cognitivo da inserção da tecnologia com o cérebro humano, Starlink com acesso à internet, percebe? Não é um eixo assim central. Eles fazem sentido como um todo, né, Salibão? Mas são muito pulverizados. A tese é que nesse ambiente multifacetado, cada vez mais nós temos de ser especialistas em temas particulares, mas generalistas para entender a relação desse tema com o todo, né? Pois é, no mundo passado, não tão distante, o vencedor era aquele que se aprofundava em um tema e ficava a vida inteira com aquele tema. Eu lembro que como eu jogava pelo time de tênis da Universidade da Carolina do Sul, eu às vezes perdia aulas, eu tinha que bater na porta, né? Eles têm lá office hours, né, para os alunos, horário para os alunos, né? E eu era sempre o primeiro para pedir, para explicar. E aí entrava no professor de economia, no professor de comportamento do consumidor. Você chegava lá, só tinha livro daquele tema, Sandrão. Só tinha, você via. E eu perguntava, cara, eu tô 40 anos estudando esse tema aqui, entendeu? Meu PhD foi nesse tema. Cara, esse mundo já não existe mais. Hoje nós temos que saber muitas coisas em profundidades. São várias coisas em profundidade, que é multidisciplinar, que é o especialista generalista, né? Não é mais o especialista, também não é mais só o generalista. E é difícil, né? Porque você desenvolver esse repertório de conhecer muitas coisas ao mesmo tempo requer uma maneira de ser aprendizado muito forte, entendeu, Sandrão? E requer, assim, deixa eu fazer uma pergunta para você que é interessante compartilhar com a turma. Você é um especialista generalista. Com certeza. Né? E mais do que isso, você tem uma habilidade incrível de curar, né, de selecionar bons conteúdos,
mas também de ter um senso aguçado do que vale a pena naquele livro. Isso é incrível, né, Salibão? Uhum. Aqui, quando o Salibão entrega os livros para a gente estudar, dos nossos projetos, que a gente decidiu pelo tema, ele já fala, ó, vai aqui no capítulo 2, Página né? 56. Página 50, tá até dobrado, assim, Página né? 56, segundo parágrafo. É claro que isso vem da sua experiência com muito repertório durante muitos Você vai anos. fazendo, acho que nada melhor Mas que como a você. gente podia compartilhar isso? Quer dizer, que dica a gente poderia dar para que a pessoa tenha essa habilidade? O Salib me ensinou uma coisa que é bárbaro, né? De não ficar pegado ao livro todo. Só com o nosso você fica pegado, tá? No nosso você lê todo, porque todo ele faz sentido. Mas não ficar pegado ao livro todo. Lê o que faz sentido. O que você poderia compartilhar com a gente sobre isso? Sabe? Sobre essa história da curadoria versus o sniper, né? Parece que vai na moça. Pum! Repetição, né, Sandrão? Repetição, Opa, né? disciplina. E disciplina, né? Então eu sabia que isso pela nossa própria razão de viver da HSM, que eu sabia que tinha um Drucker, um Kotler, um Tom Peters, um Clayton Christensen, só que isso não bastava para deixar a empresa viver durante 40 anos, entendeu? Então eu tive que me aprofundar nos temas quase que obrigatoriamente para conseguir trazer uma diversidade de temas muito grande que seriam úteis mais para frente, entendeu? Então isso tem a ver com essa vontade incansável de aprender, né? E eu acho que toda empresa devia ter pelo menos alguns curadores que ficam buscando novas coisas. Isso a turma do Motor 2 pode fazer, Sandrão. Da turma do Motor 2. Turma do Motor 2. Puxando. Puxando, identificando, né? Agora tem uma Vendo, dica né? prática, né, que você me ensinou, que é importante. Você sempre olha os endorsements, os endossos, né? Sim. Todo livro, a primeira coisa que eu faço, eu viro para saber quem falou bem do livro. E se aparece lá, o cara foi assistente de professor, não sei da onde, o cara é jornalista, não sei da onde. Você já começa a desconfiar. Não, nada contra os jornalistas, mas... Não. É só uma questão de repente um meio não tão famoso, entendeu? Sim. Não tão parrudo. Mas você já pode começar por lá, né? Pelos grandes endossos. Se aquele livro está muito bem endossado, porque caras como Satya Nadella, o Bill Gates... Não vão endossar qualquer coisa. Eles não endossam qualquer coisa. Que nem no nosso Kotler, o Rancharan, quando eles não vai endossam, endossar. Sandro, eles endossam mesmo, entendeu? É o nome deles. Exatamente. É a maior Então, propriedade. você já tem uma maneira de selecionar. Ô, Salibão, no algoritmo da Vitória, você trabalha muito essa tese do aprendizado para esportistas, né? E se a gente for entender essa lógica do aprendizado, eu diria que todo esportista longevo, de sucesso, ele é um aprendedor incansável, né? E ele pratica essa visão da desaprendizagem para poder continuar relevante, né? É o mindset de crescimento, né, da Carol Dweck, né, da professora de Stanford, né? Que pega, porque você tem atletas que desenvolveram o seu jogo, mas não vão querer mudar a tua direita ou no tênis, sua direita ou sua esquerda. Eles vão, não, vai desse jeito mesmo, porque é o jeito que eu sei. E tem outros que tem que, literalmente, você pega, por exemplo, o Guga. O Guga, ele batia a esquerda com duas mãos, ele batia o backhand dele com duas mãos com 14 anos. E o Larry viu que aquilo não ia rolar. Ele não tinha uma potência grande, ele era muito grande, ele era mais solto aqui. Cara, ele ficou um ano inteiro mandando bola na grade. Porque o queria Larry desenvolver essa habilidade. E aí virou a maior esquerda de todos os tempos, entendeu? Que interessante. Então, sabe, você tem que ter coragem para deixar de lado algo que te levou até aqui agora. Um ano, o Larry falou, foi um ano mandando bola na grade, Sandrão. Pois é. Mas aí o Salib trouxe um outro atributo que você tem que anotar em letras garrafais. Um é humildade, a outra é coragem. Uhum. Por que coragem? Quando você quer aprender legitimamente um novo conteúdo, você tem que ter coragem de se desapegar com aquilo que você sabe, coragem de confrontar suas crenças, coragem de chegar num caminho que vai ser muito mais difícil do que aquele que você está habituado a fazer, mas que não tem saída, não tem solução. Então, aprender legitimamente demanda coragem para se aventurar no novo. Não é fácil, né? Você... Só que nós não temos escolha, Sandrão. Antes a gente tinha essa escolha. Não tem opção. Antes eu lembro que o pessoal tinha sucesso em alguma empresa, aí você era naquela empresa, o pessoal aprendia pouco, lia pouco, não ia em evento, e aí deu no que deu, né? E aí hoje... Aí, Salibão, e aí vamos lá, né, cara? A gente vai falar de novo na cultura de aprendizado nas empresas, na física e nas empresas. De novo, eu vou lembrar uma tese, eu falo toda hora. Não são raras as ocasiões que empresas relevantes contratam a mim ou ao Salib, quando não os dois juntos, para desenvolver um evento na organização, uma palestra, algo do gênero, né?
faz um investimento importante nos levando, promovendo o evento. E não são raras as ocasiões onde o CEO abre o evento. O principal líder da organização abre o evento. Olha, educação para nós, conhecimento é a coisa mais importante do mundo. Estamos trazendo os principais pensadores da gestão do Brasil para falar com vocês. Esse conteúdo é fundamental. Peço a atenção de vocês e faz a abertura e faz o quê? Vaza. Vai embora. Quer dizer, como você acha que vai ser possível construir uma visão orientada a conhecimento se o principal líder demonstra inequivocadamente, não com a sua fala, mas com seus gestos, que ele tem coisa mais importante a fazer do que aprender? Aprender é só para vocês. Eu já sei tudo, percebe? Por isso que eu gosto muito do Satya Nadella, Salibão, quando ele faz aquela frase: queremos deixar de ser uma empresa que sabe tudo para ser uma empresa que aprende tudo. É fantástico, né? Fantástico. Aliás, o livro dele, muito bom. Apertando o F5, ele fez uma edição especial só para os colaboradores da Microsoft. Putz, nós vamos fazer um evento que a gente vai falar sobre isso. O Salibão trouxe, isso é incrível. Incrível. Eu não sabia também. Ele fez uma edição do livro dele aberto só para a Microsoft e com remarks, né? Como eu falei isso. À mão, mas impressa, né? Como se fosse... O que ele quer evidenciar? Olha como ele valorizava o aprendizado, ou valoriza, né, Salibão? Valoriza o aprendizado e como desenvolve propositivamente atitudes práticas para fomentar o aprendizado na empresa. Começando por ele. Quem deve ter ficado muito feliz é a editora, né? Porque a Microsoft tem dezenas de milhares de colaboradores, né? Fechou uma edição... Muitas edições. Parrudinha. Muitas edições. E, Salibão, um ponto fundamental aí que a gente fala sempre agora, você tem insistido também, é como a tecnologia ela potencializa a nossa capacidade de aprender, né? É um aliado, né? É um aliado. Desde a tecnologia mais simples, né? Os vídeos no YouTube, enfim, de aulas, as plataformas de educação. Você tem plataformas abertas com cursos de Harvard, traduzidos ou não, né? Até ferramentas hoje de inteligência artificial que te ajudam na curadoria, inclusive, e de uma maneira, né? Personalizada, né? Personalizada. Então a gente tem que saber usar essas ferramentas, né? Para a gente aprender mais rápido, né, Sandro? Para aprender mais rápido. Hoje não é mais o que aprende, é o que aprende mais rápido do jogo, né, Sandro? E aprende a coisa certa, que você falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a curadoria, olhando as fontes de aprendizado, quem são as fontes, quem são os autores, a pertinência do conteúdo e, finalmente, eu estou aprendendo aquilo para quê? Eu estou aprendendo aquilo para quê? Tudo começa com o exemplo de cima, né? Tudo começa com o exemplo de cima. Já cansei de ver também, em lugares que eu fui dar palestra, vem o CEO, faz a abertura e vai embora porque ele está com a agenda ocupada. Não é? Cara, se você não consegue dedicar 1 hora ao aprendizado e dar o exemplo para todo mundo, cara, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu lembro que uma empresa patrocinava, posso falar o nome? Não fale. Patrocinava a gente, né? E o CEO, num certo período da vida dele, ele era muito focado em aprendizado, depois ganhou muito dinheiro, perdeu essa coisa. E os seus executivos iam nos eventos da HSM e falavam assim, ele tá aí? Eu falei, não veio. E todo mundo embora. Vai ver o resultado. Vai ver o resultado. No longo prazo, pagou um preço. Falando em exemplo prático, eu posso citar um exemplo que o Salibão criou na HSM. A HSM era uma empresa de educação. Como uma empresa de educação não pode... Assim, ela não pode não estar orientada a aprendizados, concorda? Não pode, né, Salibão? E trazia os principais pensadores da gestão. Mas como toda empresa, você tem desde um assistente até o diretor. Quer uma ação prática para você fazer para criar uma cultura de aprendizado? Grupo de Cumbuca. O Salibão era autor, né? Por mais que ele tivesse uma posição na organização orientada a conhecimento, mas não de desenvolvimento de pessoas, ele sempre julgou isso importante, sempre trabalhou isso como sendo um atributo importante. Nós pegávamos um livro, o Covey, nós trabalhamos, ou a quinta disciplina. Pegávamos um livro durante um período, todos tinham que ler um capítulo. Não, todos tinham que ler o livro inteiro. Não, mas digo, todos tinham que ler o livro, mas cada etapa era um capítulo, né? Não. Então, a gente dividia, porque não dava conta, né? Verdade. Então, uma semana vai ser o capítulo 3, 4, 5, né? Todos tinham que ler. E por que é a cumbuca, né? Você sorteia a pessoa que vai fazer uma apresentação de 15, 20 minutos e todos vão discutir. O compromisso é que essa pessoa que vai ser sorteada, ela tem que estar na ponta dos cascos. Preparada, né? E funcionava, né, Salibão? Com certeza. Funcionava.
Aprendi muito nessas discussões. Bom, na HSM eu ensinava até a turma a falar, pronunciar o nome dos palestrantes, né? Imagina, as pessoas falavam do Peter Drucker, né? Sim. Peter Drucker, né? Então todo mundo, Peter Drucker, as meninas lá, Peter Drucker. E as pessoas gostavam do conhecimento, mas o exemplo vinha de cima. Você percebe? Então, crie rituais orientados a fomentar o aprendizado na sua organização. Dê o exemplo. E crie processos para que o conhecimento seja valorizado. Me chamou muita atenção quando nós fizemos o podcast com o Diego Barreto, aliás, é um podcast legal que está aí à sua disposição. Ele falou para mim, Sandro, um negócio legal no iFood é que nós gostamos de ler. Uhum. Porra, diferente, né? Tanto que ele escreveu 2 livros, né? Tanto que ele escreveu 2 livros. Para o CEO né? é meio, não é normal, né? Não é normal, né? Então, eu tenho que criar um ambiente para o aprendizado, né? E nunca se esqueça, quando você criar um ritual para aprendizado, gere uma necessidade de uma iniciativa prática. Porque o aprendizado, você não... O benefício do aprendizado não é quando você consome o conhecimento, é quando você expressa. Ele tem que gerar ação. Então, crie um ritual que tenha o compromisso de gerar algum output, algum resultado para que a pessoa expresse o seu conhecimento e compartilhe aquilo com todos. E uma das melhores formas de fazer isso é transformar os colaboradores em professores, é ou não é, Salibão? Os líderes em professores, né? Muitas empresas que eu vi, né? Inclusive a própria GE, no seu auge, né? Muitos dos professores dos programas executivos eram os próprios executivos, né? Também a gente viu aqui na Mil com programas de MBA interno, né? Onde os professores era uma mistura de professores teóricos e mais executivos, né? O próprio CEO, o Edson, na época, fazia, né? Então, a hora que você contamina a empresa para o conhecimento, Sandrão, a coisa pega. Contamina, contagia, pega todo mundo, né? É uma mentalidade orientada a isso. Salibão, e para a gente finalizar, assim, só para a gente finalizar, você interagiu com o Drucker, tem um programa maravilhoso sobre o Drucker. Ele era outro aprendedor danado, né? Uma esponja. E aprendi em todas as áreas, né? Então, aí que eu queria chegar. Compartilha com ele. Como ele aprendia? Olha, primeiro ele tinha uma disciplina nas áreas que ele queria aprender. Ele não aprendia sobre qualquer coisa. Ele fazia curadoria. Ele tinha a área de gestão, né? Da parte de gestão e empreendedorismo. Depois ele tinha a área de história, né? Depois ele tinha a área política. E depois ele tinha uma área que basicamente juntava tudo isso, né? Então ele tinha... Ele definiu os macrotemas. Exatamente, definiu os macrotemas, tanto que ele era um especialista generalista, né? Sem dúvidas. E aí ele fazia as ligações dentro da gestão, né? Então, eu lembro quando a primeira vez que eu trouxe, ele fez um pedido inédito para a gente visitar as ruínas jesuítas, né? Então toda vez que eu perguntava alguma coisa para ele, ele remetia a algum período da história, né? Como exemplo. Historiador. Então ele valorizava muito o conhecimento do passado e a adaptação para o novo, né? Salibão, ele tinha essa história de escolher um tema por ano, né? A cada 2, 3 anos ele se aprofundava no tema. Tanto que ele leu toda a obra de Shakespeare 3 vezes. Porque ele viveu até 95 anos, né? Muito bom. E a última referência, né? Uma das formas mais poderosas de você aprender é ensinar. Uma das formas mais poderosas de você aprender é produzir. Talvez seja por isso que a gente produz tanto livro, né, Salibão? Nossa, porque é uma forma... E produz um podcast. Vocês acham, o podcast tá aqui, ó, roteiro. Quando a gente faz um podcast, qualquer podcast, a gente tem que aprender muito para compartilhar conhecimento com vocês. Horas. Então eu diria que... E a produção dos livros, né? Cada obra dessas, pessoal, é que a gente escreve rápido e tal, mas é uma vasta, né? É um repertório que a gente recorre muito vasto, abrangente. Eu creio que é a forma que a gente tem de continuar em cima da bola, estudando, aprendendo e ensinando. Parar de aprender, a gente morre, né? A gente morre. Beleza? Show! Falando em aprender, antes da sua dica do livro, eu quero dar uma referência para quem está nos acompanhando aqui. Falando em aprender, nós temos nosso workshop, né, Salibão? Nosso workshop Inovação de Ruptura na Prática. Avaliação perfeita. Fala para ele por que ele tem que ir nesse workshop, Salibão. Por que ele tem que participar desse workshop, ou ela? A gente traz a inovação, né? Que é teoricamente a palavra da moda, né? A gente sabe que hoje produtos e serviços ficam rapidamente obsoletos e a única maneira de você sair na frente é inovando. Mas tem um outro problema, né? A inovação, a chance dela dar certo hoje é muito pequena, né? Então, o Sandrão e eu passamos anos para descobrir a maneira como você consegue fazer a inovação
mais assertiva, né? De uma maneira mais recorrente. Antes você vivia de uma inovação durante anos. Hoje a tua inovação vai durar 2, 3, no máximo. Você tem que criar um sistema que permita a inovação ser contínua no seu negócio. Nós vamos te mostrar os 8 passos para criar esse negócio no seu negócio. Não importa se o seu negócio é grande, pequeno, médio, ele é regional, ele é commodity. Estatal, né? Vale para todo mundo. Então, em outubro é a última edição do ano, Salibão. Então, eu lhe convido a estar conosco. É a última edição do ano. As vagas são limitadas, porque a gente tem muita proximidade com os participantes. Teremos 4 convidados externos, teremos muita dinâmica. Tem um happy hour com a turma. É tudo isso. Tudo de bom. Quem participa tem acesso a uma plataforma exclusiva que vai poder exercitar a inovação do seu negócio. Então, olha, nós vamos deixar aqui a referência no QR Code, um QR Code para você ter acesso e poder aplicar, submeter sua aplicação para estar conosco. Vai ser uma honra ter você conosco, com todos os nossos participantes. Já é a 4ª edição desse workshop. Já temos mais de quase 1.000 pessoas na nossa comunidade que fizeram algum evento conosco e, felizmente, sempre com o NPS muito alto, porque o nosso compromisso é transformar a vida das pessoas. Fechou? E o livro, Salibão, esse é bom. Nós estudamos esse daí pro Código da Cultura. Não. Pro Liderança Disruptiva. Olha, Unlearn, É muito Desaprenda. É um livro aqui do Barry O'Reilly, endossado pelo Eric Ries, né? Como você procura abandonar ideias, qual é a sua rotina, a sua disciplina de abandonar ideias que não servem mais e trocá-las por ideias. Ele mostra um sisteminha. Que funcionam, né? Muito bem endossado aqui pelo Eric Ries, por vários CEOs, né? E recomendo muito, né? Essa questão como diz o Drucker, né? Nós passamos muito tempo ensinando líderes como aprender. Nós nunca passamos tempo suficiente ensinando líderes como desaprender ou como abandonar ideias. Muito né, Sandrão? A chave Então, da aqui, inovação é o abandono. Esse é o melhor livro, está em inglês. Mas, infelizmente, a gente não Mas hoje tem você tem várias ferramentas para utilizar. Nós utilizamos esse livro quando a gente fala no livro Liderança Disruptiva, onde a gente explora a competência, o líder que aprende ou constrói ambientes de aprendizado. E nesse livro ele mostra um sisteminha justamente que é como você faz na prática para desaprender, reaprender e aprender novamente. E aquele trabalho com o conceito de learnability também é muito legal. Livro bom. Muito boa dica. Obrigado. Show! É isso, Salibão. Então, aprendizado é fundamental. Para continuar aprendendo com a gente, último pedido, um lembrete. Gostou do capítulo? Pá! Dá um like aí, dá um coraçãozinho, né? Ajudar ao algoritmo saber que esse conteúdo é relevante. Quer sugerir, faz que nem o Bruno Canuto, o Léo Garcia, que a gente já agradece novamente. Faça a sua sugestão. Se tiver dentro do nosso repertório, nós vamos fazer um programa orientado ao seu tema. Faz o comentário agora, a gente lê todos os comentários, beleza? Fechou? Até a próxima.